Muito bem, meus amigos, deixe o seu like, dislike e participe. Vou tomar aqui o cafezinho da vovó e vamos falar. Temperatura altíssima. Vamos falar de um assunto que eu até vou dar a data. Ontem, dia 20/10/2021, nós temos o primeiro exilado político, jornalista, exilado nos Estados Unidos. Não tenho intimidade com ele, não acompanho muito, mas o nome dele é Alan dos Santos. Foi decretada a prisão dele pelo ministro Alexandre de Moraes, o deus da calvície. Ele decretou a prisão do jornalista e bloqueou todas as contas. Ou seja, o jornalista tem filhos, o jornalista tem esposa, o jornalista tem pai, tem mãe, tem familiares. E além disso, ele entrou na Interpol pedindo a extradição do jornalista. Só que a Interpol não é um puxadinho do Supremo. A Interpol não vai aceitar. Eu adianto aqui, eu trabalhei muito tempo como jornalista, na Europa, e eu sei e tenho uma absoluta convicção do que estou falando. A Interpol não vai aceitar. E vai ser a desmoralização do deus da calvície. E, de contrapartida, a nossa Suprema Corte, que é para ser preservada desse tipo de pessoas. E o exemplo é que, semana passada, o Maduro pediu também a Interpol para prender um jornalista. Maduro, ditador da Venezuela. Oh, tem alguma semelhança? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem alguma semelhança? Perseguição aos jornalistas? E a Interpol não aceitou. A China pediu, a Interpol não aceitou. Então não vai aceitar também do Alexandre de Moraes. E nós vamos ser vistos pelos outros países como a Venezuela. Simples assim. Olha para o Brasil e diz igual a Venezuela. Então, gente, nós estamos chegando a um ponto crítico. Jornalistas exilados, pastores, se preparem. Vocês já estão preparados. Se lê a palavra de Deus e vocês já estão preparados. Porque agora em Pernambuco o governador também baixou um decreto sem base nenhuma na Constituição e determinou que se as pessoas quiserem assistir o culto, tem que mostrar o resultado, o exame de Covid ou o passaporte. E nós sabemos que tem pessoas humildes que não têm condições de 15 em 15 dias estar fazendo um exame que custa caro. Mas em contrapartida, nós temos os ônibus lotados, nós temos as boates lotadas, os bares lotados, os restaurantes lotados, mas a igreja não. Então não ache isso engraçado. Isso pode chegar a você também, tá? Pode chegar a mim, pode chegar a todos nós. O que está acontecendo é uma ditadura da toga no país. Você pode ter certeza disso. Como é que um ministro do Supremo toma uma atitude extremista dessa? Extremista, baseado em quê? Ele mesmo abriu o processo, ele mesmo investigou e ele mesmo está julgando. Esse processo não passou pelo Ministério Público. A CGU, a Procuradoria, já deu parecer, não concordou com a prisão. Não concordou. Mas assim mesmo ele foi sozinho, na força do braço, nas suas convicções, e decretou a prisão do jornalista. Tá complicado, gente. Você tinha que passar pelo Ministério Público. O Ministério Público tinha que chamar o jornalista, tinha que ver o que foi que ele falou, tinha que ver se era passivo de um processo, abrir um processo e enviar esse processo, sabe para onde? Para a primeira instância. Isso mesmo, porque o Alan dos Santos não tem foro privilegiado. O STF tem que julgar quem tem o foro privilegiado, ou seja, os amiguinhos políticos que estão lá. Renan Calheiro com 22 processos parados. Um monte de senadores, se eu não me engano é 35% do Senado,
lá com o processo parado. E incrível que só tenha uma pessoa que poderia corrigir isso. Uma. Se chama Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Aquele caladinho, polido, sapatênis, né? Polidinho. Meu Deus, se eu fosse filho desse homem, eu chegava para ele e falava: pai, por favor, me dá orgulho, toma uma atitude em prol do país. Você é uma autoridade dessa, vendo um desmando desse no país e fazendo de conta que nada está acontecendo. A própria esposa dizia: ou toma uma atitude ou eu vou embora com o João. É assim. Que homem, com todo respeito ao presidente do Senado, que covardia. Como que você vai deixar o país ser jogado na lama? Nosso nome lá fora, comparado à Venezuela, e você não toma uma atitude de botar em andamento o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, do Deus da calvície, e deixa os senadores decidirem. Deixa eles decidirem. São 81 senadores. Tem que ser o processo legal. Simples assim. E não ser essa vergonha que você está. Você está realmente entristecendo a nação brasileira. Eu não confio que você me represente em absolutamente nada, Pacheco. Meus amigos e os pastores, temos que orar. Quem é pastor, quem é religioso, tem que orar, porque está chegando ao fim. Daqui a pouco as igrejas estão fechadas. O ministro vai dar lá uma canetada e vai fechar a igreja, tá? Aguarde. Se a gente não se manifestar agora, não se posicionar, não começar a falar disso, é como se nada tivesse acontecendo. Então não podemos aceitar isso, em hipótese nenhuma. Que um exilado, um jornalista se torne um exilado político e seus filhos, sua família pague só porque ele tem uma opinião diferente do Deus da calvície. É complicado. Vou deixar registrado porque, como eu trabalhei muito tempo como jornalista, eu tenho esse dever, essa obrigação moral de correr risco também. Pode bater na minha porta, sei lá, pode tudo acontecer, mas sem problema, eu vou tranquilo, mas a minha opinião eu dou. E você que está aí pensando que está tudo normal, abra o olho, comece a falar. Não aceite de maneira nenhuma que um ministro do Supremo abra um processo, julgue e condene. Isso é contra todas as leis do país, contra a Constituição, contra tudo. Isso é um dragão de várias cabeças, esse processo. Nós não podemos aceitar isso calado. Nós temos que lutar contra essa ditadura de um indivíduo, do Deus da calvície, que está sendo comparado agora nas redes sociais como Maduro. Isso mesmo, as redes sociais estão comparando ele como Maduro. Gente, que Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe o nosso país. Não está muito boas as coisas. E está caminhando para esse sistema aí da Venezuela. Nós temos que abrir os nossos olhos, tá? Forte abraço. Que Deus abençoe a todos.